Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre desenvolvimento infantil através da brincadeira. Quem tira as nossas dúvidas hoje é a fisioterapeuta pediátrica, a doutora Daphne Herrero. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre desenvolvimento infantil, utilizando a brincadeira. Você pode acreditar que a brincadeira pode ser a melhor maneira de desenvolver uma criança? Olha que maravilha e que simples que isso pode ser. Hoje a gente tem uma especialista para falar conosco e por isso eu conto com a sua participação. Você pode tirar a sua dúvida aqui hoje pelo 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, faça sua pergunta, ou no facebook.com/Denise Luque, deixe sua pergunta por lá. Siga o Instagram, @Denise Luque, curta as fotos por lá, tem um histórico enorme de fotos. E se inscreva no canal youtube.com/Denise Luque. Hoje eu tenho o prazer de receber a fisioterapeuta pediátrica, doutora Daphne Herrero. Doutora, obrigada por ter vindo, é um grande prazer te receber aqui. Imagina, eu que agradeço e espero que a gente se divirta bastante hoje à tarde. Com certeza iremos. E olha, é uma grande alegria falar que a brincadeira pode ser a melhor maneira de desenvolver uma criança. Que gostoso falar disso, né? Que simples. E aí o simples parece que fica tão simples que ninguém usa, né? Exatamente, parece que não é importante. Na verdade, não. A potência da brincadeira é enorme. Isso que realmente vai levar a criança a se desenvolver, tanto cognitivo, como motor, como emocionalmente falando. Vai fazer com que ela crie vínculos com as outras pessoas. A criança só brinca com quem ela confia. Então, acho que isso também é algo muito bacana. Se hoje uma criança entra aqui nesse espaço do estúdio e ela começa a brincar, a gente sabe que ela se sentiu acolhida. Então, só da criança estar brincando perto da gente, a gente já sabe que ela está à vontade, que ela está interessada por algo e que ela está concentrada em algo e que ela está gostando de estar aqui, e de fazendo as coisas. Então, olha quantas informações a brincadeira pode trazer para a gente, de uma criança entrar no estúdio e estar brincando. Com certeza. E olha que hoje nossa mesa está recheada, né? Tem bastante informação aqui nessa mesa, muitos brinquedos tem nessa mesa. Daqui a pouquinho você vai conferir os detalhes. A gente até tem uma mesa de apoio também ali com os brinquedos, porque a gente tem bastante coisa para mostrar nessa tarde. E você não perde por esperar o que o programa reserva hoje para você que está em casa. E olha, a gente vai falar aqui maneiras de estimular uma criança e a sua criança pode ter alguma deficiência ou não. Você que quer acompanhar o desenvolvimento da sua criança, você pode utilizar aqui essas ferramentas, essas brincadeiras para acompanhar o desenvolvimento do seu filho também. Então, tudo aqui é muito válido. Vamos chamar a nossa equipe de reportagem? Roda a vinheta. Eu vou direto conversar com a nossa repórter Jéssica Nunes, que tem informações sobre o nosso tema. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Denise? Muito boa tarde. Falar de desenvolvimento infantil é muito importante, principalmente quando diz respeito a crianças com necessidades específicas, especiais, como, por exemplo, as com síndrome de Down. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa e, de acordo com dados do IBGE, o Brasil possui uma população de 350 mil pessoas com Down, Denise. São 8 mil nascimentos por ano, na proporção de um com síndrome de Down a cada 750 nascimentos. E quanto antes a gente tratar dessas crianças com Down, na verdade, quanto mais elas forem estimuladas, maiores são as chances de desenvolvimento, não só na escola, na faculdade, mas também no trabalho e nos relacionamentos de maneira geral.
Graças a Deus, a gente sabe que muita coisa já mudou, melhorou de uns anos para cá, mas hoje, não só as crianças com Down, mas também outras que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, possuem maiores chances de se desenvolverem, a partir de técnicas como essa que a doutora Brincadeira, ela desenvolve. E outras também evoluem cada vez mais. Uma estatística empolgante sobre essa evolução, sobre a condição de ensinamento dessas crianças, é o crescimento do acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior em nosso país. Para você ter uma ideia, olha, de 0,12% em 2014, subiu para 0,42% em 2014. Claro que esse número ainda é pequeno em relação à porcentagem de pessoas com deficiência em nosso país, que é de 23,9%, mas mesmo assim é um avanço e a gente espera que cresça cada vez mais. Denise. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações e está mais do que convidada a assistir a consulta ao doutor e aprender aqui também essas ferramentas, né, para o desenvolvimento infantil, né? E olha, são ferramentas tão simples que a gente vai entender aqui durante o programa. A Jéssica trouxe, doutora, informações aí sobre a síndrome de Down, por exemplo, né? Então a gente tem as pessoas que têm síndrome de Down, né? As crianças com síndrome de Down, os prematuros, as pessoas que têm paralisia cerebral, né? Então tem muita coisa para a gente trabalhar aqui no programa de hoje. Quanto antes esse processo de incentivo e desenvolvimento ele começar, mais beneficiada vai ser essa criança. O pensamento é esse? Exatamente assim. Eu acho que eu tenho uma hashtag que eu coloco nos links, tudo que eu falo que o brincar nos faz iguais, né? Então eu acho que a brincadeira ela é compartilhada por todas as crianças, elas tendo deficiência ou não. O que a gente vai mostrar aqui são algumas adaptações que fazem do brinquedo mais acessível para as crianças, mas não que elas não brinquem, não que elas não tenham que brincar com brincadeiras, com cantigas, com brinquedos da faixa etária dessa criança. É muito importante que a gente estimule a criança de acordo com a sua faixa etária. A gente tem 2 tipos de crescimento, vamos por assim. 2 tipos de linha, uma de crescimento e uma de desenvolvimento. Uma vai meio que puxando a outra. Se essa criança está crescendo e lá em cima no desenvolvimento a gente não está acompanhando, então uma criança com 5 anos a gente está dando um chocalho ainda, ou a gente está dando um brinquedo que é um de bebê, a gente não está falando, a gente não está contextualizando para ela a infância, as capacidades e as possibilidades de exploração de brinquedo, de habilidades cognitivas, né, das oportunidades motoras que essa criança tem, né? Então, acho que a gente hoje também, nessa tarde, a gente vai falar bastante de poder oferecer para a criança a oportunidade na faixa etária dela, que é muito importante. Me chamou muita atenção um vídeo teu, acho que foi um dos primeiros vídeos que você colocou no teu Instagram, que é, aliás, @doutora abreviado, né? DRA Brincadeira. Ah, não, é Doutora Brincadeira mesmo, né? Doutora Brincadeira. O abreviado é no site, né? @doutora Brincadeira, já vale a pena você seguir por lá também. Que você faz uma adaptação numa meinha, coloca um nariz de palhaço e uma bolinha que faz um negocinho que faz barulho dentro, porque a gente só percebe que o desenvolvimento de um bebê não está adequado quando ele já está maiorzinho. E aí faltou, isso é a minha concepção de leiga, né? Então, pensar como mãe ou uma espectadora ali de uma criança, né, de um bebê. Você só vai perceber que o tempo passou quando a criança já cresceu um pouquinho, né? Passou ali, ela não foi estimulada, né? Não incentivaram ali do jeito que poderia. E aí você deu a ideia da meinha com o narizinho de palhaço, eu achei tão fantástico e qualquer pessoa pode fazer. E o que você sugere? Então, para que público isso vai ter, essa meinha vai ser mais bem aproveitada? Ah, perfeito. A meinha... Deixa eu mostrar uma meinha aqui. Olha que fantástico. Isso aqui, ó, é custo quê? Zero, custo zero. Uma meinha
um narizinho de palhaço, você colocou E aqui um guiso um dentro, guiso, né? um guiso, isso. Faz um barulhinho. É. A intenção é que a criança que tenha uma diminuição dos movimentos da perna, a gente coloque justamente para ela dissociar uma perna da outra. Então, é legal que você coloque uma meia em um pé e deixa só naquele pé. E daí ela vai perceber que ela mexeu um pé, fez um barulho. Ela mexeu o outro, não fez. Então, vou mexer mais esse daqui que está fazendo barulho. Daqui a pouco a gente troca. Faz, olha, agora a gente vai trocar. Cadê o outro pé do neném? Então tá desse lado? Então, cadê? Vamos escutar o barulho? E aí, mexe para a criança poder fazer 1 hora com cada pé, né? E entender que ela tem duas possibilidades de movimento lá para baixo, né? Então, é bem interessante. Eu posso, se você me permite, complementar a questão do diagnóstico precoce, né? A gente sim tem um dado, né, que a mãe ela percebe um atraso na criança quando ela atrasa o sentar, que é uma aquisição muito importante, né? Então, normalmente, lá pelos 6, 7 meses, a gente está esperando que essa criança sente e ela não sentou, daí eu acho que eu procuro alguém para me orientar, para saber se tem um atraso ou não. Ou até mesmo só lá na marcha. Então, lá, meu filho com 1 ano, ele ainda não está interessado por ficar de pé e tal, então eu acho que eu vou procurar alguém para me explicar um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, e acho que eu também me dedico bastante para isso, existem algumas escalas que a gente poderia ver se essa criança realmente precisa de uma intervenção ainda nas 48 horas de vida dela. Né? Então, tem algumas escalas... 48 horas de vida. Conta isso. Tem uma escala que chama General Movements, é uma escala que foi desenvolvida por um alemão e uma austríaca, o Dr. Prestel e a doutora Christa Einspiller, e ela com 48 horas de vida, se esse bebê ele teve algum tipo de hemorragia intracraniana, ou ele teve algum sofrimento fetal no pré-parto ou no pós-parto mesmo, com 48 horas de vida a gente já consegue ter alguns sinais de movimentação que estão alterados e que a gente já vai saber que esse bebê ele precisa de um acompanhamento mais específico. Existem outras escalas, por exemplo, da criança até 4 meses, da criança até 1 ano, da criança até 18 meses, que aí a gente vai aplicando nessa criança e vai sabendo se ela realmente precisaria de um acompanhamento, né, para estimular de uma forma um pouco mais intensa, né? A diferença aqui que a gente está falando, talvez de uma criança que a gente vai estimular pela brincadeira e que ela vai pegar rápido o que a gente quer, e da criança que tem um pouquinho mais de atraso, o que difere é simplesmente a intensidade e a quantidade, a frequência, né? O quando eu vou repetir essa brincadeira com a criança. Tá. Agora, chama atenção aqui os prematuros. Porque o prematuro, ok, ele nasceu, mas você vai corrigir, tem a idade corrigida do prematuro, é isso? Perfeito, perfeito. No prematuro, eles nascem um pouquinho antes, então o que a gente faz sempre? A gente contar, essa criança nasceu de 32 semanas. Na verdade, a gente imagina que ela teria que ter nascido com 40. Então, o que a gente faz? O que a gente tem de diferente aí? 8 semanas, que seriam mais ou menos 2 meses. Essa criança, quando ela tiver 6 meses, ela vai estar apresentando algumas questões de 4. E isso tudo é super aceitável até os 2 anos de idade. A gente pode fazer a idade corrigida dessa criança até os 2 anos de idade, né? E a criança, se ela tem um irmão mais velho, né? Que a gente estava até comentando um pouquinho antes do programa... ou se ela tem uma forma de estimulação, essa idade corrigida, ela vai se diluindo, né, por si só, então de uma maneira espontânea, de uma maneira divertida, né, que a criança vai entendendo as possibilidades dela. Eu tenho um irmão, a Daphne tem 2 filhos, né? Então, eu sou super a favor de 2 ou mais, né? Então, eu acho isso muito legal, né? Acho que aprende mais, né? A criança... É como se tivesse um professor particular 24 horas. Eu acho sensacional. E eu sou a segunda filha, né? Então, meu irmão foi abrindo os caminhos, aí ensinando a minha mãe também a ser mãe, né? Exatamente. Então, acho que isso é muito legal também. A pediatra das crianças diz que o segundo filho tem pais muito mais legais que o primeiro, né? Porque no segundo filho os pais já estão mais descolados, né? Já ficam mais à vontade com a maternidade. Com certeza. Agora, os seus filhos devem amar tantas possibilidades que você oferece aqui da brincadeira, né? Agora, quando a gente mostrou essa meinha com um narizinho de palhaço, isso aqui é uma coisa que tem custo 0, né? Baixíssimo. Mas existe a versão
pagando mais caro. Exatamente. Eu acho que hoje a gente também vai mostrar algumas alternativas, né, de brinquedos que a gente sabe que são mais elaborados, Olha, né? esse que aqui, se você quiser pagar, pode. Estão disponíveis no mercado, né? Ele é como se fosse uma meinha. Isso, você tem E ele vai ter o velcro, para colocar e tirar, né, outros bichinhos, né? E esse daqui é uma alternativa de baixo custo também que tá super vai ter em o alta mesmo- esse que faz barulhinho assim dentro, né? Um plastiquinho. Como se fosse um saquinho plástico, exatamente. Isso, muito legal também. Mas tudo dá para você fazer em casa. E isso é o legal, porque você não tem a desculpa de não ter a condição financeira, a possibilidade financeira de adquirir isso. E fora o valor afetivo também, né? Então você faz, não, eu vou fazer com essa meinha porque eu acho que ela é muito bonita, o meu filho adora colocar essa meinha. Eu percebi que ele gosta mais da cor vermelha, então eu vou colocar o nariz de palhaço vermelho, porque eu sei que ele gosta. Então a gente precisa também, para fazer a construção de um brinquedo, né, ou de uma forma de estímulo para a criança, a gente precisa entender daquela criança, a gente precisa entender o que chama atenção para aquela idade, né? Então a construção também ajuda a gente a organizar o que a gente quer estimular na criança, o que a gente quer brincar com ela. Agora, quando é uma criança prematura, ou quando é uma criança que tem síndrome de Down, ou tem paralisia cerebral, pode acontecer algo que, pela cabeça dos pais, passa assim, olha, ele está vivo, então ele tem um problema, mas ele tem saúde, tudo bem que ele não está andando ainda, tudo bem que ele ainda não falou, pode acontecer isso, e aí uma criança que podia ser muito desenvolvida acaba ficando para trás por conta desse posicionamento dos pais, que os pais sempre têm uma culpa e a gente não pode culpar os pais, né? Mas por um posicionamento, às vezes... Eu acredito que seja um posicionamento de proteção, né? Isso. E às vezes a gente usa até, nossa, mas é uma super proteção e tal. Também foi um super sofrimento, né? Então eu acho que também como a gente vai abordar esses pais e falar sobre essa proteção, é que a gente vai desconstruir um pouco esse medo de que a criança se desenvolva, que ela se arrisque, né? A criança precisa de desafios, né? O desafio ele vai ser oferecido para a gente no ambiente, com um degrau, ele vai ser um desafio com o final da cama, né? Então, às vezes a mãe chega e fala assim, ele rolou e caiu da cama. Eu falo, nossa, que ótimo! Né? E fala, como assim, que ótimo? É legal, ele não rolou para ir lá, ele foi lá ver o que estava acontecendo, né? Óbvio que a gente quer proteger aquela criança, mas eu podia ter falado assim, não acredito, você deixou ele cair da cama? Então, o jeito como a gente devolve isso para os pais, também eu acho que tem uma delicadeza que auxilia a gente passar mais segurança para essa criança para que sim ela se arrisque. Eu acho que existe sim a superproteção, acho que a gente tem que desconstruir aos poucos, porque também a gente não pode tirar o que sustenta isso, que é esse medo, né, que é um sofrimento que eu passei e que é isso que está sustentando a minha superproteção. Eu vou desconstruindo aos poucos, eu vou diluindo, porque a criança ela vai procurar muito pela aprovação dos pais. Ela vai procurar, por exemplo, ela conseguiu fazer isso. Ela vai olhar para mim? Ela vai olhar para a mãe. Ela vai querer se exibir para a mãe, né? Então, eu acho que a mãe ver que é legal isso é muito importante, a gente construir essa ponte no olhar da mãe e da criança. Agora, o que você luta, a tua luta, o teu trabalho é que tudo isso que a gente vai ter a oportunidade de falar durante o programa esteja nos protocolos de trabalho e tratamento nos mais diversos centros espalhados pelo Brasil. Exatamente. É isso? Eu acho que tem uma fala, assim, que normalmente eu sempre encerro ou aula, ou palestra, ou uma conversa com os pais, sempre com isso. A gente, por muitas vezes, durante a nossa vida, a gente remete à infância, principalmente quando a gente tem um desafio, né? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente não viu há séculos, e daí a gente fala, nossa, parece que eu vi ontem, poxa, foi tão legal encontrar, né? A minha prima que eu não via fazia muito tempo, poxa, minha irmã lembrou de uma história. Tudo isso são memórias que sustentam a gente o resto da vida, que são criadas na infância. Quando a gente está acompanhando uma criança que ela precisa de uma atenção um pouco mais intensa e que ela vá no nosso consultório por mais vezes, uma frequência maior, a gente está participando da formação dessa infância, a gente está participando da memória dessa criança.
Então, me preocupa muito que essa memória seja uma coisa legal. Então, a criança chorar durante o atendimento não é legal. A criança não está a fim de brincar com esse brinquedo. Tudo bem, a gente vai ver outro brinquedo, né? É muito interessante que a gente respeite a intenção da criança, o que ela quer fazer naquele dia. Vai ter dia que a gente vai falar assim, você quer brincar disso? Legal, mas depois a gente vai brincar daquilo que a tia ofereceu. Pode ser? A gente vai começando a organizar essa troca, né? Exatamente, os combinados são muito bem-vindos, né? Então eu acho que me preocupa muito que essa criança tenha uma memória muito boa da infância, porque é essa memória boa que vai fazer com que ela se sustente o resto da vida. Não é fácil estabelecer esse vínculo de confiança, Exatamente. né? Não é fácil, né? Lógico que você me contou aqui antes da gente começar. Teu interesse por crianças desde sempre, a vida inteira, né? Mas isso não... Precisa gostar mesmo, só tem uma chance disso dar certo, gostando, porque se for um trabalho apenas, isso não dá certo. Né? E eu tem acho que ser de coração. Exatamente. E eu acho que é respeitando o momento de que você também vai aprender com a criança. Né? Então, a gente entender que aquela criança veio e que eu vou ensinar um monte de coisa... já quebrei, né? É um momento de troca. Então, eu acho que o que ajuda muito essa criação do vínculo é que eu sempre acho que ela vai contribuir tanto para mim quanto eu vou para ela. Doutora, como é que os pais veem, então, um tratamento, porque é um tratamento, né, estabelecido, então, pelo fisioterapeuta, onde, quando ele vai contar, os pais, então, vão contar para outra pessoa como é esse tratamento da fisioterapia pediátrica, a mãe vai falar assim, é através da brincadeira. Como é isso? Como é quebrar esse preconceito que muitas vezes, mas vai para a escola, vai só para brincar? Tá perdendo tempo. Como é isso? Como é quebrar esse preconceito mesmo da brincadeira? Não, é uma pergunta perfeita. Eu acho que é isso mesmo, né? A impressão que dá é, às vezes, nossa, eu vim de 1 hora de trânsito e tal, cheguei aqui e você só brincou com o meu filho. O diferencial é a nossa resposta. Para a criança, eu só brinquei. Para a mãe, eu vou falar assim, mas você percebeu como ela ficou de pé brincando? Você percebeu que a hora que ela foi tirar um adesivo do espelho, ela passou o peso para o outro lado e ela não caiu? Porque ela estava super interessada em tirar o adesivo do espelho. Você percebeu que a hora que eu coloquei a caixa organizadora desse lado, ela pegou o adesivo e deu um passinho para ir lá pôr na caixa organizadora? Eu estou só brincando de adesivo, mas a minha justificativa para essa mãe e a minha justificativa para fazer determinadas brincadeiras para essa criança com esse tipo de dificuldade ou que eu queira desafiá-la de alguma maneira, é que tem que ser profunda e pautada também numa teoria muito sustentada, por questões de descarga de peso, questões que a gente vê na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, na psicologia, né? Então, tudo que relaciona ao desenvolvimento infantil e essa criança conseguir elaborar as habilidades cognitivas dela de atenção, memória, linguagem, na brincadeira. E em casa, você está brincando com a criança, você não dá o menor valor para essa independência, autonomia toda dessa brincadeira, né? Essa troca do peso de um lado para o outro. Exatamente. Né? Daí você fala, meu filho está com o pé caído. Se a gente pega um livro grande, licença, a hora que a gente pega um livro grande e essa criança, né, ela muda a página do livro, eu já joguei peso lá para a lateral do meu pé, eu já levantei esse pé. Então, o meu pé que estava caído teve a oportunidade de levantar. E simplesmente, às vezes, ele está brincando com um livro pequeno e eu falo para a mãe, vamos fazer um livro grande? A criança faz essa descarga de peso para a lateral e levanta, né, o arco do pé que estava caidinho. Então, é através da brincadeira, mas tem uma sustentação muito firme, teórica, né, de vetores de força e tal. Você contou aqui pra gente que o prematuro, eu vou deixar essa pergunta enquanto eu me posiciono para dar um recadinho. O prematuro, ele vai diluindo essa diferença, da idade corrigida, né? Até os 2 anos, né? Uns levam mais tempo, outros menos, acredito eu, né? E aí eu queria aproveitar e te perguntar se alguns precisam, ou se todos precisam, ou depende de
qual foi a prematuridade desse bebê, né? De um acompanhamento com fisioterapia ou com a terapia ocupacional, se precisa desse suporte mais amplo, multidisciplinar, ou se só em casa talvez seja suficiente, e por quanto tempo, porque às vezes a criança pode carregar um pouquinho de uma coisa que, ó, tá tudo bem, tá perfeito, mas ainda precisa melhorar um pouquinho aqui da parte motora. Queria entender isso, até quando precisaria caminhar junto do prematuro, tá? Explica pra gente. Eu acho que algo assim bem importante, né, que acontece já são alguns ambulatórios de prematuros. E nesses ambulatórios de prematuro é uma avaliação global. Então tem profissionais de diferentes áreas específicas, então físio, fono, TO, psicólogo, educador físico, todos esses profissionais, o neonatologista, o pediatra, eles fazem uma avaliação global e dentro dessa avaliação global a gente traça o que essa criança vai precisar de uma estimulação um pouquinho maior, um pouquinho mais intensa. Normalmente, eles começam, né, precisando mais de uma questão motora e depois da questão da linguagem, da questão do desenvolvimento um pouco mais específico, né, da questão do desenvolvimento cognitivo, nada muito separado, né, é algo que flui dentro do desenvolvimento infantil. E a gente trabalha bastante com as avaliações, essas avaliações que eu tinha dito um pouquinho antes. Então, são avaliações de follow-up, que a gente chama, que é de segmento, e aí a gente vai fazendo uma avaliação de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e dependendo se essa criança responde adequadamente nessa reavaliação, a gente vai espaçando, né, conforme a necessidade de um atendimento mais intenso, semanal, quinzenal, mensal e depois semestral. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo fantástico sobre desenvolvimento infantil através da brincadeira. Até já! Nós estamos de volta hoje num bate-papo sobre desenvolvimento infantil através da brincadeira. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Brincadeira, a doutora Daphne Herrero. Ela é fisioterapeuta pediátrica, está tirando as nossas dúvidas aqui sobre esse tema. Como é que surgiu a doutora Brincadeira, Daphne? A doutora Brincadeira, acho que foi uma loucura de doutorado mesmo. E um pouco antes de eu defender o doutorado, eu tenho uma prima que me conhece desde sempre, a Camila, e ela tem uma consultoria, né, a Contente Consultoria, e ela faz uma consultoria para mães empreendedoras. E aí ela falou assim, eu queria muito trabalhar contigo e tal, vamos fazer uma coisa junto? Eu falei assim, perfeito, porque eu tenho 2 filhos e a gente sabe que é uma super correria também. Então ela fez assim, vamos, então a gente bateu um super papo e tal, daí ela foi desenvolvendo, de repente ela criou a doutora Brincadeira. E quando ela me mostrou assim, eu comecei a chorar, ela fez, você tá chorando? Eu fiz exatamente, porque eu acho que você, sabe quando consegue resgatar assim, exatamente o que você queria e colocou nome e contextualizou com a defesa do doutorado. Chama muita atenção, né? Doutora Brincadeira. Dá uma responsabilidade enorme também, porque você tem que estar atualizada sempre sobre o assunto, você tem que ter alternativas, né, para diferentes dificuldades, para diferentes interesses da criança, para diferentes pais e mães, né? Então, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira, mas eu queria uma outra brincadeira para o meu filho. Então, eu acho que você tem que tá tendo alternativas o tempo todo. Mas é muito bom, é divertido. Você tem uma série de alternativas aqui que já vi. Agora, doutora, como é a questão do tempo da criança? Tá? Então, vou pensar aqui em crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, não tem nenhum problema, nenhum atraso. Perfeito. E que a gente já costuma dizer, né? Que cada criança tem o seu tempo, isso é o que a gente fala, que nós não devemos comparar as crianças. Olha que discurso bonito, doutora! Bonito. Não é maravilhoso? A gente não deve comparar as crianças, mas é muito difícil não fazer isso. Você tem 2 crianças na mesma família, na mesma idade,
No mesmo parquinho. É isso, né? Então, uma faz uma coisa, outra não faz, uma fala, outra não fala, e aí fica fácil de fazer uma comparação. E não é por mal, não, né? É com a melhor das intenções, ou só uma observação apenas, né? Ou uma mãe pergunta para outra, porque a referência que uma mãe tem é o seu filho, né? Isso. Com quantos meses o seu filho andou, né? E aí a mãe fala, de repente o filho dela andou com 10 meses. E aí vai ser uma grande frustração se aquele filho com 1 ano e 1 mês não andou ainda. Queria entender isso. O que é o tempo da criança? O que se espera do desenvolvimento de uma criança? Perfeito. O tempo da criança, né, que a gente costuma falar, são as janelas de oportunidade, né? Então, a gente tem tanto as janelas de oportunidade, então são janelas boas. Aquela criança agora, ela está pronta para ficar de pé. Essa criança agora está interessada, porque ela está se puxando no berço para ficar de pé. Então legal, ela está pronta para ficar de pé. Porque se o instinto dela está aqui, olha, eu consigo fazer isso, eu estou testando a minha força, eu estou conseguindo, né, fazer com que eu trabalhe os meus braços para, se eu cair, eu usá-los também para me proteger, né? Então, a leitura do que a gente está observando na criança mostra para a gente se ela está... Opa, desculpa, bati aqui. Se ela está pronta ou não para aquela etapa do desenvolvimento. Só que nós temos também as janelas de vulnerabilidade. Então, são as janelas que aquela criança não seria interessante que ela entrasse em contato com algumas posturas. Então, por exemplo, a gente não coloca um recém-nascido de pé. Né? A gente precisa que esse recém-nascido tenha uma maturação biológica, que ele tenha uma maturação postural, para que a gente depois coloque ele sentado, ele de pé, né? Então, elas têm as janelas de oportunidades e de vulnerabilidade. É interessante que a gente respeite sim, mas que tenha um intervalo. Se a minha criança tem 1 ano e meio e ela ainda não tem o menor interesse por ficar de pé, é interessante que eu compare não desrespeitando a criança, mas que eu compare como um fator de proteção. Poxa, eu acho que ela já deveria estar ficando de pé, acho que eu vou procurar alguém e perguntar. Não querendo que o meu filho seja igual ao do outro, mas preocupada porque parece que tem um atraso. O que implica esse atraso na vida da criança? Mas tudo bem, e se a gente esperar até 2, 3 anos que essa criança ande? Né? Porque também a gente pode falar assim, não, eu vou deixar no tempo da criança e eu vou esperar. A criança andar dá uma independência e uma autonomia muito importantes. São 2 palavras que são um pouco diferentes. A autonomia é a minha vontade, né? Sou eu escolher, eu quero pôr a blusa roxa ou quero pôr a blusa azul. Isso tudo é autonomia, eu estou escolhendo, né? Eu estou sendo autônoma. Agora, a independência é a minha ação de conseguir colocar a blusa. Então, às vezes, a criança tem autonomia, eu escolhi a blusa que eu quero, mas eu ainda não tenho independência para colocar. Minha mãe me ajuda ainda a colocar. Então, essas questões também são importantes. Às vezes, a gente vai estar estimulando a autonomia da criança, ela já vai escolher algumas coisas, mas ela ainda precisa da minha ajuda para colocar. E, às vezes, é aí que a gente começa a comparar. Então, por exemplo, eu coloco meu filho na natação e fulaninho já se troca. Mas o meu filho já consegue escolher, não, eu vou colocar essa touca. Mamãe, eu quero pôr aquele tênis, aquela meia. Então, eu vou ajudando ele a adquirir independência. Se a autonomia está perto, quer dizer que a gente está fluindo e que a gente está procurando a independência. Primeiro vem a autonomia e seguido da independência. Isso. Legal. Eu acho que são parâmetros que podem guiar um pouquinho a gente a estabelecer a janela. Legal. Você falou de... vou esperar a criança andar, né? Se ela não anda, ela não desfralda. Exatamente. Que é uma outra ansiedade muito grande dos pais também, né? Se ela não anda, ela não vai buscar algo. Isso. Se ela não anda, ela tem mais contato com o chão, porque normalmente ela não anda, mas ela arrasta, ela engatinha. Então, por exemplo, se eu vou num lugar comum, numa pracinha, muito difícil eu deixar essa criança aí no chão, né? Engatinhar e arrastar. Provavelmente ela vai explorar mais aquela pracinha se ela estiver de pé, né? Se ela tiver uma autonomia, uma independência na marcha. Mesmo que eu estou de mão dada com ela e depois eu vou tirando, né? Então, a autonomia, de novo, ela está na pracinha e está com uma autonomia para andar. Mas aí a independência a gente vai adquirindo com o tempo. Então, eu vou dando um parâmetro, poxa, ela já tem autonomia, agora eu estou conquistando a independência. Agora, se a criança não tem nem autonomia, ela não tem nem a vontade de ficar de pé, aí isso que preocupa um pouquinho mais a gente. A observação de como a criança senta,
né? Então, de que maneira ela senta, se ela busca um apoio ou não, e a questão da perninha, dela estar invertida ou não. Isso, que a gente chama do W, né? Porque parece um Wzinho. Isso importa? Importa muito, porque quando a criança ela fica sentada em W, ela fica muito estável. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se esticar toda para pegar as coisas, mas muito provavelmente ela vai se deslocar menos, porque ela está estável ali. E a gente está levando algumas articulações a trabalharem no seu extremo, porque o joelho ele não está num alinhamento adequado para que ela fique pronta para reagir a algo. Não, ele está no extremo da articulação dele. Então vai ser muito mais difícil que essa criança queira sair de onde ela está. Então fica uma criança que fica mais parada, né, e se desloca menos. E o joelho, a gente está forçando ele para a lateral. Como engatinha, importa para você a maneira do engatinhar? Importa se também a gente está forçando alguma articulação. Tem algumas crianças que vão ter um tônus que a gente fala que é como se fosse uma contração fisiológica do músculo, que é um pouquinho mais baixo, né? Então, uma criança que tem um pouquinho mais de hipotonia, muito provavelmente o engatinhar dela não vai ser com os 4 apoios. Ou ela vai deixar uma perna um pouco mais para lá, ou ela vai arrastar o bumbum, né? Então, ela vai ter outras alternativas. Algo que não cause nenhum tipo de alteração nas articulações e no alinhamento, ok. Algo que eu estou vendo que ela está gastando muita energia, que está levando a articulação para o extremo, não, aí a gente tem que observar mais de perto. Eu vou me preparar para dar um recadinho, enquanto eu chego até lá. A gente sabe que em muitos casos, né, na maioria dos casos, é preciso de um suporte multidisciplinar, né? Então tem a fisioterapeuta, tem a fonoaudióloga, você precisa de um suporte amplo, né? Mas a minha pergunta é, enquanto eu chego até lá, doutora, algumas coisas caminham separadamente, então pode ser que você tenha uma evolução e pode ser uma criança que tenha síndrome de Down ou paralisia cerebral ou qualquer outro tipo de problema, que a parte motora vai muito bem, mas o comprometimento da fala é muito maior, ou ao contrário, como funciona, ou geralmente caminha mais ou menos pertinho. Como é isso? Explica pra gente. Tá. É comum que caminhe perto justamente pelas janelas de oportunidade que a gente estava falando. Uma criança que ela tem um deslocamento com autonomia, com independência e que ela consiga ir buscar os brinquedos que ela quer, ela também vai sentir uma necessidade de pedir os brinquedos, de interagir com esse brinquedo, né, de ter uma fala muito mais harmônica com aquela fase do desenvolvimento. Então, uma etapa do desenvolvimento motor vai puxando da linguagem, vai puxando de uma destreza maior das mãos para folhear um livro, para abrir a caneta, né? Então, tudo isso vai meio que puxando etapas diferenciadas. Então, é muito difícil que se tenha algo tão separado assim, principalmente na infância. Pode ser que o adolescente, que o adulto que adquiram uma deficiência, sim, consigam separar tanto. Mas a criança que está construindo, ela já meio que constrói algo interligado com as etapas. Doutora, o que difere, então, de toda essa oportunidade da brincadeira que a gente mostra aqui, eu vou ter a oportunidade de caminhar aí e agora ainda nesse bloco mostrar algumas coisas, e do tratamento que é feito e o acompanhamento em consultório, então nos espaços voltados para o público que precisa de um cuidado especial? Você falou que a intensidade, a frequência... É isso, então, né? Mas as crianças precisam de estímulo. É que, de repente, você vai precisar de um direcionamento, é isso? Exatamente isso. Eu acho que a grande conquista da criança é ter o outro para que ela brinque, para que ela interaja, né? Então, é aquilo que a gente falou desde o comecinho. A criança, para brincar com alguém, ela precisa confiar em alguém. Se a gente direciona essa brincadeira, se a gente aproveita essa janela de oportunidade, a gente vai otimizar esse período para essa criança. Então, talvez, se eu esteja se eu estou brincando com essa criança com um brinquedo que não está nessa janela de oportunidade, talvez seja por isso que ela não está tão entusiasmada, né, ou tão interessada, ou ela não está na posição correta. Então, por exemplo, tem algumas crianças que elas vão ter os quadrantes visuais. Então, eu estou enxergando daqui para baixo. Então, se eu dou não, mas eu quero melhorar a postura dessa criança, eu dou um estímulo para ela aqui em cima.
A criança não está enxergando aqui em cima. Aí você vai falar, tá vendo? Essa criança não quer brincar com esse porquinho. Essa criança não está interessada, acho que isso não é para a idade dela. Mas às vezes a gente está num quadrante visual, agora eu achei o porquinho, agora eu vou querer pegar. Então, a brincadeira, ela tem que fazer a leitura de tudo que acontece, de todas as informações que chegam para essa criança. E o porquinho é sensacional, né? Fácil de Um fazer dedoche. também, né? Então você põe no dedo. É, o dedoche. É sensacional É de essa EVA brincadeira. também, Então, recorta de EVA, cola com cola quente, são pedacinhos de EVA aqui. E faz os 3 porquinhos. Você pode convidar a criança a fazer junto com você, né? Exatamente. Às vezes ela vai te falar assim, ah, não, eu não quero fazer o porquinho. Às vezes ela vai te falar assim, eu quero fazer o Hulk, quero fazer o Homem de Ferro. Legal. Né? Tem Então, eu outros, acho que olha na tem mão que- da doutora. Olha que bacana. E isso é muito legal, né? Então você tem 2 processos. O criar o brinquedo. Que crianças de que faixa etária se interessam por criar o brinquedo? Todas? Por criar o brinquedo, acredito que a criança já com 3 anos, com 2 anos, legal. 2, 3 anos ela já consegue criar o brinquedo. Às vezes, quando eles são pequenininhos, com 1 ano e meio, eles inventam algum passo da brincadeira. E isso é muito legal. Então, às vezes você dá um brinquedo para eles, você quer que ele faça assim com o livro, e daí ele faz assim e percebe que faz um ventinho. Aí você, nossa, tá fazendo vento, que legal! Então, com o que você ofereceu, ele cria passo da brincadeira. Com 2 anos e meio, 3, aí a criança já consegue Não é para construir o brinquedo. desestimular esse passo da brincadeira. Jamais. Poxa, Não- também dá para brincar Livro assim. não é para se abanar, não é para fazer isso. Não, e a gente também escuta direto, né? Quando a criança entra assim e vai pegar alguma coisa, fala, ah, mas o olho tá na ponta do dedo? Tá. Tá Legal. na ponta do dedo na criança, porque na criança e na gente também, o nosso maior número de receptores de informação está nas mãos e na nossa boca. Então, a criança está muito ligada nos sabores diferentes, nas Sim. texturas diferentes e, obviamente, em pegar e mexer com os dedos. E, às vezes, você fala assim, ah, ela descobriu a mão essa semana, porque ela começou a mexer os Isso. dedos. Olha esse e tal. livro, que maravilhoso. Olha que maravilhoso esse livro. Aí você pensa que ele veio assim? Ele não veio assim, né, doutora? Não, aí a gente fez. Então, o que é interessante aqui? Uma girafa. Vamos fazer, então, um pescoção de girafa? Então, a criança vê que é longo. Que grande a girafa! Então, a gente já está fazendo um movimento. Que Esse movimento junta com uma textura diferente e com uma informação. A gente vai falar girafa, a criança vai fazer... E imediatamente ela já tem uma resposta no corpo. Muito legal. Esse daqui foi feito também com uma turma, então, que gostaria de aprender a brincar, né? Então, foi na IPA, que é a International Play Association, uma associação pelo direito do brincar, que existe aqui no Brasil. Eu sou consultora da IPA e foi durante um curso sobre a brincadeira. Então, os alunos fizeram, né, esse livro e foi bem bacana, porque daí eles tinham que fazer exatamente, responder aquela sua pergunta. Ah, mas isso aí é só uma brincadeira? Isso. Não, o que a gente está ganhando com essa brincadeira, né? O que a gente está querendo com essa brincadeira? Isso é fantástico. Baixíssimo custo também. E você pode aproveitar, de repente você tinha esse livro em casa, né? Às vezes era de uma outra criança. Esse livro, por exemplo, está escrito em inglês. Aí você, de repente, mas não vou usar, ainda vai confundir a alfabetização aqui do meu filho, que ele não está sendo alfabetizado em inglês. Tudo bem, para uma criança mais novinha que não sabe ler, ela não vai entender nada, então você usa os desenhos. A gente vai usar né? o desenho, vai usar a textura, vai usar tamanho, vai usar a coordenação de passar a página. Aí, o que será que vem depois? Surpresa, né? Então, tudo isso a gente vai dando tempo para a criança, né? A criança tem muita dificuldade também em entender o tempo. Às vezes você fala assim, a criança está na piscina de bolinha. Ah, mas eu já falei para ela que são só 15 minutos, são só 15 minutos. Os 15 minutos são muito perdidos para essa criança. O que são 15 minutos pra Exatamente. Então, tá faltando 10, você fala, olha, tá quase acabando. Tá faltando 5, tá quase acabando. Tá faltando 1, olha, só tem mais 1 minuto. Vai lá, agora no último escorrega, é a última escorregada. Ah, legal, pronto, a criança entendeu aquele intervalo de tempo. Legal, muito legal. Tem muita coisa que dá para fazer em casa. Agora, tem também esse livro grandão aí que você trouxe pra gente. Esse a gente compra, né? Fácil. Acontece que ele custa um pouco caro, né, doutora? Ele não custa baratinho, não. Ele custa caro. Ele vem aqui com as texturas dos animais, né? Então, você toca aqui nos animais, ó, ele tem a texturinha. Aí, ó, o Sidão tá mostrando, dá pra ver, ó, tá vendo que tem a texturinha? Né? Você abre aqui, ó.
Não, esse aqui não tem textura, mas enfim. Nos próximos tempos. Eu acho que é interessante, por exemplo, numa textura assim, a gente tem um pedacinho de lã que a gente pode colocar, a gente tem um papel camurça que imita o pelinho dos bichos, né? A gente tem uma pena, então tem saco de pena que a gente compra por centavos, a gente põe aqui na galinha um monte de pena colada. A crina, né? do cavalo. Isso. Olha, a crininha do cavalo. Então, a criança vai pegando aqui, sentindo, né? Isso. E é interessante, né, que a gente é muito importante, com 1 ano de idade, uma das etapas que a gente avalia é se a criança faz E aí algumas pessoas falam, você vai fazer 1 aninho, né? Você vai fazer não sei o quê. E num livro como esse, como que eu vou falar para a criança? Como que eu vou avaliar que ela faz assim? Se os pais não falaram, que ela vai fazer 1 aninho e tal. Você dá um livro desse e a criança vai na hora. Na crina do cavalo. Vai na hora. Na barriga da ovelhinha. Que fácil, né? e a gente então, fica fala, tanto poxa, tempo. Beleza, né? Ticado esse, conseguiu. E em outras questões que a gente também pode trabalhar, a gente pode fazer o livro. né? Então, esse daqui é arroz, feijão, o macarrão e aqui o barbante em volta, a gente pode pintar e tal. Mas meu filho ele pode pegar e tirar e pôr na boca. A gente pode envolver num saco plástico e fazer isso. Numa criança que a gente pode, que ela vai ter mais autonomia e mais independência para brincar com esse livro, a gente tira do saco plástico e a gente oferece de um jeito protegido e que a criança vai aproveitar. Tudo sempre supervisionado, né? Aqui também você tem o risco da criança tirar aqui Isso, né? de rasgar Então, uma página do livro e tal. Sempre olhando e cuidando aí da criança estar na brincadeira. É sempre legal você fazer o contexto, né? Então a criança, por exemplo, não, mas eu não dou livro para os meus filhos porque eles rasgam a página. Às vezes a gente pode fazer um livro, daí tem uma árvore naquele livro. Olha, então agora a gente vai construir aqui a árvore. Aí a gente pega sulfite, vamos rasgar as folhas da árvore. Aqui a gente construiu. Esse pode rasgar, o livro não. A gente vai construindo o limite do que pode e do que não pode na mesma brincadeira. A gente não cessa e sim fala, não pode fazer isso com o livro e não dá uma alternativa. Porque se a criança está rasgando, é porque ela quer saber que força que ela tem que fazer, como que ela tem que pegar, ela está achando o máximo que ela é forte o suficiente para rasgar alguma coisa. Então a gente tem que dar potência nisso através de uma brincadeira, na construção de uma árvore, por exemplo. E aí ela já vai entender o que pode rasgar e o que não pode. O que não pode. Vou pedir para o Sidão mostrar aqueles óculos coloridos ali que a Daphne trouxe pra gente, porque a Daphne, por exemplo, está usando os óculos estilosos dela. Agora, os óculos da Daphne não podem ser quebrados e jogados no chão. Né? E os óculos chamam muita atenção. É incrível como criança gosta de óculos. Como é que faz, doutora? Dá para ensinar a criança que com aqueles a gente pode brincar e com os seus não pode? Perfeitamente, perfeitamente. A criança, ela tem uma sensibilidade também do que é para a criança e do que não é para a criança muito clara, né? Então, às vezes, se ela vê, por exemplo, algo que é mais escuro, que não tem umas cores tão chamativas e tal, ela já sabe que aquilo ali, acho que não é tão para ela, né? Então, o meu óculos, ela vai perceber, esse daqui, eu acho que não é tão para mim. A hora que eu coloco um óculos daquele rosa, azul, uma lente divertida, ela fala, esse eu posso. De novo, a gente está construindo o limite e está construindo de uma maneira divertida. Perfeito. Não pode esse, mas pode aquele. Aquele lá é legal. Perfeito, perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, aí você precisa ensinar, por exemplo, seu filho está fazendo atividade na escola e ele tem uma limitação motor, ele está aprendendo a utilizar a tesoura, por exemplo, e você quer que ele seja independente nas ações dele, né? Assim como toda criança, ele vai ser supervisionado nas atividades com a tesoura, mas você quer que ele consiga fazer atividade na tesoura. Como é que vai fazer isso? Como é que ensina uma criança a utilizar a tesoura? Como é que adapta uma tesoura para a criança? A gente vai aprender no próximo bloco. Até já!
Nós estamos de volta hoje falando sobre desenvolvimento infantil através da brincadeira. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Daphne Herrero. Ela é fisioterapeuta pediátrica, está explicando aqui pra gente. Nesse bloco, queria começar falando um pouquinho da utilização, então, por exemplo, de uma tesoura, doutora. Então, a criança está em idade escolar, tem uma dificuldade motora, está fazendo acompanhamento e aí precisa ser independente, né? A ideia de acredito eu, de todo o acompanhamento, das atividades, de todo o tratamento, é que a criança seja o mais independente possível, né? Então, que ela consiga se desenvolver, estudar, trabalhar, né? E aí, na fase escolar, sempre vai ser supervisionado o uso da tesoura, isso é indiscutível, mas às vezes a criança não consegue nem usar a tesoura. Queria que você explicasse pra gente sobre esse processo. Eu acho que são duas questões. A primeira é a gente apresentar a tesoura e principalmente a criança ter sucesso ao usar a tesoura, né? Porque a gente pode apresentar uma tesoura para a criança e a criança não conseguir alinhar e aí a tesoura meio que picota e não consegue cortar e aquilo vai fazer com que a criança fale assim, não, eu não consigo, eu não quero mais. A mãe também pode ter medo de dar essa tesoura, até de apresentar essa tesoura para a criança. Como a tesoura é apresentada à criança, como a criança tem a resposta, eu consegui, legal, eu vou querer repetir. Eu não consegui, eu não vou me frustrar de novo, eu vou falar que eu não quero. Né? Então, isso acaba atrasando também a aquisição, por exemplo, da habilidade de cortar. Uma das alternativas que a gente começa na apresentação da tesoura é colocando um tubo de cola quente, né? Então um refil da cola quente. Aqui eu coloquei com fita transparente para vocês verem que não tem mais nada prendendo, é só fita, mas pode colocar fita colorida, né? Para ficar mais bonitinho, mais alegre. E aí é só a gente apertar e essa tesoura vai funcionar, né? Então, a gente vai dar a informação para essa criança que sim, funciona do jeito que ela está fazendo, né? Mas com qual idade eu vou fazer isso? Normalmente, a gente vai fazer essa adaptação e vai ser necessário fazer essa adaptação se essa criança já está com 6 anos, já está com 7 anos e ainda não consegue fazer a dissociação dos dedos, ainda não tem uma destreza muito grande. Então, a gente faz uma adaptação como essa para facilitar e principalmente para dar para ela uma atividade que é para a faixa etária dela, que nessa faixa etária, sim, as crianças já estão brincando com tesoura. Se for um pouquinho antes disso, né, ou para essa criança que vai começar com essa e ela vai evoluir para qual? Então, a gente começou com essa, ela fechando e abrindo os dedos, pode ser que ela comece a fazer a dissociação. E aí, novamente, a gente pode fazer uma outra adaptação. Aqui é o finzinho de fita adesiva colorida que a gente colou aqui, né? Então, eu pus cola quente e depois uma faixinha de EVA para ficar bonitinho. E a criança também, novamente, ela vai fazer o corte e talvez ela vai entortar um pouquinho. Entortou um pouquinho, poxa, não consegui, não quero mais. Para que ela consiga, eu venho aqui atrás e finalizo o movimento. Então, a criança está em uma e eu estou finalizando. Por quê? Porque a criança, na ânsia de cortar, ela faz o corte curto. E esse corte curto picota, não corta, né? Então, aqui eu vou finalizar e abrir o suficiente. Ao mesmo tempo, eu protejo os dedos dessa criança, porque se eu coloco junto com a criança aqui, eu posso esmagar o dedo dela, né? E daí a criança vai falar, não, machuca, machuca, não quero, né? Então, de novo, a forma de apresentação e como essa criança vai ver que teve sucesso na atividade. De todo jeito, resguarda sempre a atenção, né? Volta a atenção para as questões da tesoura. Não deixa a criança perto, mesmo que ela conseguiu manusear, guarda a tesourinha, prefira a tesoura sem ponta, tenha todos os cuidados que se tem com qualquer criança. Exatamente. Mas eu vou precisar estar do lado da criança? Claro que vai precisar estar do lado da criança. A tesoura está brincando com uma tesoura. A criança está brincando com uma tesoura. Então, sim, precisa estar do lado da criança. Sempre vai. Tá. E isso tudo, né, exceto o tubinho da cola quente ali, que você precisou comprar, que é super baratinho, ia tudo pro lixo ali, as argolinhas, isso. sim, Então, porque era de material que você descartaria, né? Você não usaria tanto. Outros tipos de adaptação para a escola, por exemplo. É fantástico. Você mostrou antes da gente começar o programa, e aí tem várias marcas, né? E eu me interesso por esse assunto,
E nos Estados Unidos tem tanta coisa maravilhosa, tem um formatinho mais abauladinho assim para criança e as idades, né? E é tão fácil de você adaptar, doutora. Explica pra gente como você fez. Essa tesoura, por exemplo, né, que a gente estava falando antes, seria o que você falou, né? Um custo muito próximo de zero, porque é uma tesoura que eu já tenho e que eu fiz adaptação. Uma tesoura como essa, a gente acharia por R$80, R$90. Porque tem para vender, né? Tem para vender no mercado. Esse daqui, a gente poderia comprar todos os lápis, né, mais grossinhos e tal. E por que é importante que eles sejam grossos? A hora que você dá uma espessura maior para o lápis, a gente tem uma destreza maior, então eu consigo sentir melhor esse lápis. Se o meu lápis está fino e eu pego, pode ser que eu não consiga fechar tanto a minha mão e ter tanta força, e esse lápis cai da minha mão. Então, poxa, ele está jogando o lápis no chão, esse lápis está caindo muito, ele não gosta de lápis. Não, não é isso. Às vezes a criança não está tendo o apoio suficiente, né, por exemplo, de um engrossador, que é uma folha de EVA que a gente enrolou. Então, a gente enrolou várias vezes, né? E ela ficou como um engrossador, que a gente pode tirar e colocar em lápis diferentes, de cores diferentes, de acordo com a necessidade de cor da criança, né? Que ela queira pintar. E aí, quando a gente engrossa, é mais fácil de eu conseguir pegar. Poxa, agora eu tô sentindo meu lápis, agora eu vou querer fazer o desenho com ele, agora ele não vai cair da minha mão, ou vai cair menos até que ele não caia da minha mão. Ah, mas esse daqui a minha criança já consegue fazer legal, já segurou e tal, já tá bacana. Agora eu queria que ela começasse a fazer uma pinça, né? Que a gente fala que é uma pega mais refinada. A gente pode começar com um pregador, também é algo super simples, é impossível não ter em casa, né? Então a gente coloca o pregador no lápis, né? Agora a gente não tá mais usando o engrossador, ó, só peguei o pregador e coloquei no lápis. E aí, a hora que eu for pegar o pregador, eu já peguei ele na pinça, né? Então, eu já fiz o incentivo para a criança fazer a pinça, só dele pegar no pregador. Tá? Então, o início pode ser esse, para depois a gente tirar o pregador e essa criança conseguir fazer a pinça. Tá. E aí, se a criança o lápis, né, precisa estar no desenvolvimento da criança sempre. Então, no meio, papel, não é tão simples, né? Um papel, um lápis, precisam estar sempre no desenvolvimento da criança. Dentre os brinquedos, você recomenda um papel e um lápis? Sempre. Sim, a gente escuta assim, ah, não, mas a gente não vai precisar mais escrever, a gente só vai teclar, a gente só vai digitar. A escrita é muito importante, porque ela dá várias informações para essa criança, né? A criança, ela vai fazer um desenho, ela vai fazer um risco, e ela vai fazer um risco mais forte, mais devagar. Ela dá várias oportunidades para a criança. A criança teclar, ela vai apertar o botão, ela apertando forte, devagar, mais ou menos, a letra vai sair daquele jeito. E a gente não tem a noção de profundidade. No desenho, não, eu tenho a distância que eu tô do papel, eu vou conseguir virar o papel, eu vou conseguir fazer com diversas cores, né? Então, tudo isso são informações que essa criança vai ter e vai ser importante para ela, para a coordenação e principalmente para a destreza também dos dedos, né? Isso é muito importante para a criança. Tem criança que já nasce com maior facilidade para essa pinça que você falou? Porque a gente sabe que essa motricidade mais fina, então, de você pegar uma coisa bem pequenininha, ela vem depois, né, com um tempo maior. Mas, às vezes, você dá um lápis para uma criança e a criança já pega como pega um adulto para escrever. Pode ser também, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente fala que isso ocorre 24 horas por dia, né? Durante o sono, durante a criança acordada, durante todo o tempo a criança está numa estimulação, né? Numa oportunidade, em situações de oportunidade. E pode ser que essa criança tenha tido mais oportunidades, por exemplo, a mãe deixou brincar com uma necessaire que tinha zíper. Então, ela guardou um brinquedinho dentro de uma necessaire, e daí a criança tem que abrir o zíper para pegar o brinquedinho. Então, essa criança vai ter mais facilidade do que uma criança que a mãe nunca deixou pegar algo pequeno, com medo que colocasse na boca, com medo que, não, acho que não, ela não vai entender agora, né? Então, tudo é questão também do que foi apresentado para essa criança. Ela vai vir com uma carga genética que pode facilitar em alguns aspectos, mas muito também a gente sabe que tem um peso maior agora a oportunidade que a gente oferece para essa criança. Faz diferença se é destra, canhota?
Não, os pais perguntam bastante isso, né? E a resposta, assim, que a gente pode dar, que é o que a gente tem mais estudos em volta disso, a pessoa ambidestra, talvez ela não seja tão escolhida para esportes de elite e que ela tenha que responder rápido. Então, se ela tiver uma opção, essa opção mesmo que vai vir. Se ela for ambidestra, pode ser que essa diferença de raciocínio, né? Essas duas opções demorem um pouquinho mais a resposta. E talvez num atleta de elite isso faça diferença. Em outros esportes que a gente vai precisar que ele responda dos dois lados e essas duas opções são importantes, são muito legais para essa criança, né? Essas duas opções serem oferecidas para ela. Então, depende muito de qual esporte que a gente está falando, né? E é algo muito para o futuro. Então, para essa criança, para ela poder experimentar, eu dou na mão direita ou dou na mão esquerda? Dá no meio. Porque se você coloca no meio, a criança vai pelo que ela vai ter mais facilidade, né? Isso. E é muito cedo para falar, uma criança muito pequena é cedo para falar, ela é canhota, né? Tá. Aqui você trouxe um quebra-cabeça em EVA, muito bacana, a gente vê que as peças são maiorzinhas, né? E aqui não vi tablet, só está escondido. Não. Minigame, videogame, você não trouxe nada disso aqui não, né, doutora? Porque tem alguns joguinhos que são bem educativos, a gente sabe, mas esse resgate, né, trazer isso onde você não precisa, aquilo que você mostrou pra gente, né, com um baixíssimo investimento você fazer, ter um tablet, né, é ter muito mais do que uma folhinha de EVA, né? E você, eu acho que ficar muito passivo, né? Então você não interage tanto com o tablet. Mas você escolhe o jogo, mas você escolhe o filme, mas você escolhe... Mas é naquilo que eu te falei, né? Você não tem nem a diferença do tocar mais rápido, mais devagar, mais profundo, mais leve. Não tem nem essa diferença. Então fica uma pobreza de resposta, uma pobreza de interação, né? Então eu acho que isso... E depois ela vai precisar muito disso, né? Numa brincadeira na turma, numa aula que ela vai precisar elaborar estratégias, né? Isso tudo vai fazer muita diferença para ela. E numa situação, por exemplo, de frustração. Hoje a gente tinha combinado todo mundo de ir no zoológico, mas choveu, hoje a gente não vai poder ir no zoológico. A criança que tem uma pobreza de repertório motor, ela também tem uma pobreza de repertório emocional. Então a maturidade emocional dela também dá uma atrasada. Então ela não vai entender, vai ser aquela criança que não vai conseguir elaborar que poderia acontecer sim, de chover e hoje a gente não ir no zoológico. Aqui são tantas opções. Olha, não trouxe aquele brinquedinho tão legal. Tudo bem, a gente pode fazer. Olha, tem aqui uma folhinha de EVA, a gente faz um brinquedinho agora mesmo, não tem problema. Uma criança mais... também positiva, né? Exatamente, ela vai ter alternativas na cabeça dela, porque a gente vai falar assim, olha, com um pregador de roupa, a gente pode fazer uma borboleta, que a gente estoura a bolinha de sabão, e isso tudo, por exemplo, numa criança que está acamada no hospital, numa criança que a gente quer que faça maior destreza, por exemplo, dos dedos. Pode brincar? Pode. A criança, se ela levanta a borboleta para ir pegar uma bolinha de sabão, ela expandiu aqui a caixa torácica dela, e isso vai fazer com que ela respire melhor. Então, só dela levantar a mão para estourar uma bolinha de sabão com um pregador imitando uma borboleta, poxa, isso a gente já auxiliou ela a respirar melhor. Uma criança que está deitada, né? E para onde foi o pensamento dessa criança que pegou um pregador com uma borboleta, que está fazendo um tratamento, né, dentro de um hospital? Uma criança acamada, né? Quão longe vai esse pensamento, né? Exatamente. Que sai daquele lugar, que viaja, vai longe, poucos minutos já libertam essa criança, né? Fazem ela passear, mesmo que depois ela tenha que voltar ali naquele lugar, né? Progride, o tratamento acho que funciona muito mais, não Exatamente. funciona? E ela também, por exemplo, ela começa a falar dessa borboleta. Então, fala assim, essa borboleta estava um pouco triste, sabia? Por que essa borboleta estava triste? Porque essa borboleta tomou uma injeção hoje, estava doendo. Ixi, então como que a gente vai fazer para fazer essa borboleta feliz? Aí a criança vai falar assim, a gente pode cantar uma música. A gente está falando da borboleta ou está falando da criança? Exatamente. Né? Então, isso também a gente faz com que a criança elabore. O que seria interessante para a gente acalentar mais esse coração dessa criança? Ela mesma te falou, eu quero uma música. Só que ela falou através da borboleta.
E essa foi uma postagem tua, né? Se criança em hospital pode brincar, né? Pode, né? Deve brincar. Deve né? brincar, exatamente. Você falou. E aí a ideia é... Não posso terminar o programa, faltam 5 minutinhos, sem falar da bonequinha que está na cadeira. Isso. Queria que você contasse pra gente. Pode pegar. A doutora vai... Sidão, a doutora vai pegar a bonequinha. Isso. Fica à vontade. Quer trazer para cá? Tá. Pode trazer para cá? Eu queria que ela falasse, sabe por quê? Isso é importante, isso é muito importante. Para que serve essa cadeira? Ela é usada em crianças de verdade, né? Não é só para essa boneca, né? Não. Essa cadeira é com material de baixo custo, né? Então são placas de papelão. A gente faz como se fosse uma dobradura e a gente proporciona para a criança um novo posicionamento. Então uma criança que tem uma dificuldade, né, de se posicionar sentada, ela só vê o mundo deitada, né? A hora que então ela vai ter provavelmente mais questões respiratórias, né? Ela vai ter uma visão que vai estar mais relacionada a um campo visual mais reduzido. E do momento que a gente põe essa criança sentada, ela aumenta o campo visual, né? Ela se posiciona perante o mundo com um novo olhar e as pessoas que estão em volta dela também olham a criança de um jeito diferente e falam: agora ela está pronta para brincar. Então, às vezes, eu vou dar um brinquedo para ela deitada, ela não vai responder. E aí a gente vai falar assim, ela não está entendendo, né? Ela tem um atraso. Não, ela só não está posicionada para aquele tipo de brincadeira. Então, a hora que a gente coloca... tem toda uma estrutura aqui lateral também, que é pensada na criança que precisa desse suporte. Isso. Para fazer esse tipo de adequador, a gente recebe uma doação, né, das placas de papelão da Fernandes, que é uma empresa de papelão. E, para quem quiser saber mais, a minha associação chama Fome de Ajudar. Então, a gente constrói esses adequadores, todos são doados gratuitamente para as crianças, então não há custo nenhum. As crianças que precisarem ser posicionadas e tal, elas entram numa triagem, a gente faz as medidas e em oficinas voluntárias a gente constrói as cadeiras para elas. Podia ser de outro material? Podia, mas ia envolver custo. Exatamente. Né? Então, com a mesinha, né? Então, tem a mesma função. Isso. Né? Se a gente colocar as nossas mãos na mesa, assim, e se a gente empurrar, a gente vai sentir tensionar aqui. Então, uma criança, por exemplo, mas ela não controla a cabeça. Por isso que ela tem que ficar deitada. Se eu coloco ela sentada e com os braços apoiados, isso também vai me ajudar a controlar a cabeça. Né? Então, a gente ofereceu uma postura mais adiantada para melhorar uma postura um pouquinho anterior a essa. Muito legal. E a ideia, né? Nós temos 2 minutinhos. Você falou no Senado Federal. Eu queria que você contasse aqui para a gente brevemente, 2 minutinhos. A ideia é levar a brincadeira, fazer com que a brincadeira chegue como terapia para todos os locais que já existem hoje para o tratamento e acompanhamento de crianças. Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é resgatar a potência da brincadeira, né? Então, quais são os benefícios da brincadeira? A brincadeira vai fazer com que a gente aumente o vínculo com os pais, que a gente mostre para as crianças que o brincar sim nos faz iguais, né? Então, essa criança, ela vai estar feliz se ela estiver brincando com outras crianças, né? Então, a gente trazer a brincadeira como uma forma de interação, fortalecimento de vínculo, avaliação dessa criança. Eu não posso avaliar uma criança da mesma maneira que eu avalio um adulto. Faz assim para eu ver se você consegue. Não, se eu mostrar o livro e ela tocar o livro, poxa, ela consegue, olha que bacana, isso é muito importante para ela, né? Eu posso falar para ela, vamos tirar o adesivo do espelho? Olha, ela fez isso para tirar o adesivo do espelho. Eu não falei para ela, deixa a tia ver você fazendo isso. Não, eu dei um adesivo para ela tirar. Então, a gente redescobrir, na verdade, porque a brincadeira vem desde os primórdios. Sim. E desde os primórdios, a criança empurra e puxa um carrinho, empurra e puxa uma pedra, empurra e puxa uma roda, né? E hoje a gente empurra e puxa carrinho e faz carrinho de boneca e tal. Então, tudo isso faz muito bem para a criança. É através do movimento, é em busca do movimento que essa criança vai conseguir se organizar nos diversos aspectos físico, emocional, psicológico, social, né? É arrumando alternativas para viver a vida mesmo. Muito legal. Vou passar os contatos. Então, no Instagram, você segue o perfil @doutorabrincadeira. @doutorabrincadeira. Olha, vira e mexe, tem um vídeo muito legal. Ela abre espaço para você fazer perguntas, não é isso? Tem um quiz. É muito legal
Vale super a pena, você acaba tirando as suas dúvidas através do Instagram também. Tem vídeos que ela publica, então ela consegue mostrar como a história da meinha tá lá em vídeo no Instagram e várias outras dicas também, @doutorabrincadeira, pra gente lembrar como as coisas são simples, sempre, para descomplicar tudo. E o site é doutorabrincadeira.com. Doutora Brincadeira, abreviado, drabrincadeira.com. Lá também tem muita informação sobre essa metodologia do brincar, né? Que pode ser aplicada, então, a qualquer criança. Para você, então, que deseja acompanhar o desenvolvimento infantil aí da sua criança, você pode fazer isso e melhorar esse desenvolvimento e esse desempenho aí do seu filho através dessa aproximação, né? Em tempos hoje, doutora, tão difíceis dos pais sentarem no chão, espalharem os brinquedos e fazerem aqui como a gente fez na nossa mesa, né? Fazer no chão com as crianças, né? Tem que fazer isso aqui, ó, que a gente mostrou hoje, né? E é gostoso, né? Dá as opções aí, né? E fácil de fazer. Olha aqui, ó. Feito pela Clara, né? Exato, a Clara. Feito pela Clara. Olha que maravilha. Aí você guarda isso aqui como pro resto da sua vida. Né? Você guarda para sempre uma coisa dessa. Né? Quando que hoje as crianças têm a oportunidade de fazer uma coisa como essa? Adorei. E eles veem também que é muito importante, né? Então eles se sentem também importantes por construírem um brinquedo, né? Então o meu filho Jorge também construiu uma bola com jornal amassado e fita. Poxa, fui eu que fiz, né? Então acho que você empodera a criança vai ter mais facilidade de se colocar, de colocar as dificuldades, as facilidades. A brincadeira vai empoderar a criança, isso é muito legal. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.